Você já se perguntou por quê, mesmo tendo capacidade, oportunidades e até o desejo de mudar, parece que algo dentro de você puxa o freio de mão? Como se sempre existisse uma barreira invisível que impede o próximo passo. Se isso soa familiar, é porque você provavelmente já foi vítima da autossabotagem. E antes que você pense que isso é um problema só seu, eu quero que saiba que é algo que afeta milhares de pessoas, todos os dias, mesmo aquelas que parecem ter uma vida perfeita por fora. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como parar de se sabotar e destravar o seu potencial de forma definitiva. E o mais importante, vamos falar sobre como fazer isso de maneira prática, para que você comece a sentir os resultados já a partir de hoje. Fica comigo até o final, porque as últimas dicas que eu vou compartilhar aqui são justamente as que mais mudaram a minha vida. Autossabotagem é aquele comportamento repetitivo, consciente ou inconsciente, que te impede de alcançar seus objetivos. Às vezes, ela se apresenta como procrastinação, outras vezes, como perfeccionismo, e em muitos casos, como aquela voz interna dizendo que você não é bom o suficiente ou que não vai dar certo de qualquer jeito. O problema é que, se você não percebe isso a tempo, acaba reforçando esses padrões e criando um ciclo difícil de quebrar. A boa notícia é que a autossabotagem não é parte fixa da sua identidade. É um padrão aprendido e, como todo padrão aprendido, pode ser reprogramado. O primeiro passo para parar de se sabotar é reconhecer os sinais. Muitas pessoas passam anos tentando mudar sem nem perceber que são elas mesmas que, inconscientemente, estão travando o próprio progresso. Por exemplo, quantas vezes você já deixou de iniciar um projeto por achar que não estava totalmente preparado? Ou adiou um plano porque esperava pelo momento perfeito? Esse é um dos sinais mais claros. Esperar por um cenário ideal que nunca chega. Outro sinal comum é criar desculpas plausíveis, mas que na prática só servem para evitar a ação. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não conheço as pessoas certas. Essas frases podem até ter um fundo de verdade, mas se tornam uma muleta para não agir. O segundo passo é entender de onde vem essa autossabotagem. Na maioria das vezes, ela está ligada a experiências passadas, crenças limitantes e medos enraizados. Talvez você tenha crescido ouvindo que certas coisas não eram para você. Talvez tenha tido experiências de fracasso que deixaram marcas. Ou talvez tenha medo do julgamento das pessoas. Seja qual for a origem, a raiz da autossabotagem está sempre ligada à forma como você se enxerga. Por isso, para destravar seu potencial, é essencial trabalhar seu autoconceito. Agora, aqui vai algo fundamental. Mudar a forma como você se enxerga não acontece da noite para o dia. Mas existe uma maneira de acelerar esse processo: criar evidências. E quando eu digo evidências, não é algo complexo. É provar para si mesmo, dia após dia, que você é capaz de agir apesar do medo, da dúvida e da insegurança. Isso começa com pequenas vitórias. Pode ser acordar mais cedo, concluir uma tarefa que estava pendente há semanas, ou finalmente ter aquela conversa difícil que você vinha evitando. Cada vez que você cumpre uma ação que fortalece seu progresso, seu cérebro começa a associar você à imagem de alguém capaz, disciplinado e confiante. Mas, atenção! Não confunda a ação com agitação. Muita gente acha que está avançando porque está ocupada, mas na verdade só está se distraindo. A chave aqui é agir de forma intencional. Isso significa definir prioridades claras e trabalhar nelas de forma consistente, mesmo que o ritmo seja pequeno no início. Uma das melhores formas de fazer isso é criar um sistema de metas semanais, em vez de apenas metas anuais. Metas semanais são mais próximas, mais palpáveis e mais fáceis de ajustar. Outro ponto crucial para parar de se sabotar é aprender a lidar com o perfeccionismo. Você já percebeu que a busca pelo perfeito muitas vezes paralisa?
Isso acontece porque, ao esperar a condição ideal, você nunca começa. E quando começa, se torna extremamente crítico consigo mesmo, o que gera frustração e reforça a autossabotagem. A solução é adotar a mentalidade de progresso, não de perfeição. Pergunte-se: o que posso fazer hoje, com o que tenho, para avançar pelo menos um pouco? Essa pergunta simples é um antídoto poderoso contra a paralisia. E falando em mentalidade, precisamos conversar sobre como você se trata nos momentos de erro ou fracasso. Muita gente acha que se criticar duramente vai motivar a melhorar, mas na prática, o efeito é o contrário. Autocrítica excessiva alimenta insegurança, medo e, claro, mais autossabotagem. O que funciona é a autocompaixão estratégica, reconhecer que errou, aprender a lição e redirecionar a ação rapidamente. Outro hábito que ajuda muito a destravar seu potencial é criar um ambiente que favoreça a ação. Isso envolve tanto o espaço físico quanto o ambiente mental e social. No físico significa organizar seu local de trabalho, minimizar distrações e ter tudo o que precisa à mão para executar suas tarefas. No mental, significa manter uma rotina que preserve sua energia e clareza, como dormir bem, se alimentar de forma equilibrada e praticar exercícios. E no social, significa se cercar de pessoas que te incentivem e não que reforcem sua autossabotagem. Agora quero falar sobre algo que muitas vezes é ignorado: celebrar pequenas vitórias. A celebração não é apenas para o grande objetivo final. Quando você comemora cada avanço, por menor que seja, está treinando seu cérebro para associar ação à recompensa. Isso cria um ciclo positivo que diminui o impacto da autossabotagem. Outro ponto essencial é substituir hábitos nocivos por hábitos construtivos. Em vez de simplesmente tentar cortar comportamentos de autossabotagem, preencha o espaço com ações que reforçam seu progresso. Por exemplo, se você costuma procrastinar checando redes sociais, substitua esse momento por ler um livro inspirador por 10 minutos. Se tende a adiar tarefas difíceis, comece o dia resolvendo exatamente essas tarefas primeiro. A jornada para parar de se sabotar e destravar seu potencial exige consistência. Não espere mudanças gigantes em uma semana. Mas acredite, pequenas mudanças diárias se acumulam e geram transformações enormes em alguns meses. E a grande virada acontece quando você deixa de ser apenas alguém que tenta mudar, para se tornar alguém que vive de acordo com a nova versão que está construindo. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma está comprometido com o seu crescimento. Então aqui vai um desafio. Escolha um único hábito de autossabotagem que você identificou em si mesmo e decida, agora, qual será a primeira ação concreta que você vai fazer para começar a quebrar esse padrão. Anote, execute e repita. E toda vez que sentir que está voltando ao padrão antigo, relembre-se de que a mudança é um processo, e você já está no caminho. Eu quero que você entenda que seu potencial não é algo que está distante ou reservado para poucos. Ele já está aí, dentro de você. Tudo o que precisa é remover as camadas de dúvida, medo e padrões aprendidos que o bloqueiam. E isso começa com consciência, intenção e ação diária. Quanto mais você agir com consistência, mais natural será viver de acordo com o seu verdadeiro potencial. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu recomendo que assista também a outros vídeos aqui no canal sobre produtividade, gestão do tempo e mentalidade de sucesso. Continue aprendendo, aplicando e se fortalecendo, porque o único limite real que existe é aquele que você mesmo coloca. Agora é hora de se libertar e assumir o controle da sua própria história.